Fala pessoal, vamos analisar os jogos de domingo, 11 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sexta-feira, uma lista que tinha apenas o Lei Brusque contra o Náutico e bateu. A equipe do Náutico venceu por 1-0 com gol marcado aos 65 minutos. E se pegar de segunda a sexta-feira, foi uma ótima semana com muitos acertos e poucos erros. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da planilha e vocês podem estar acompanhando em tempo real. Vamos agora para os jogos de domingo. Pela Bundesliga tem duas partidas, Colônia contra o Union Berlin, Freiburg contra o Borussia Mönchengladbach, mas a equipe do Colônia, o Union Berlin e o Freiburg jogam no meio de semana pelas competições europeias, Europa League e Europa Conference League. Algumas equipes que eu coloquei na lista de sábado pouparam os principais jogadores. Eu não sei se essas equipes vão poupar e por isso eu vou deixar fora da lista. Campeonato Brasileiro da Série A, Avaí contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Avaí nos últimos 10 jogos tem uma vitória, 3 empates e 6 derrotas. E a equipe do Atlético Paranaense nos últimos 10 jogos venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético, empate, empate e vitória do Avaí. Os últimos 5 jogos do Avaí em casa são 3 derrotas, um empate e uma vitória. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense fora de casa são 2 vitórias, uma derrota e 2 empates. A classificação, o Atlético Paranaense na sexta colocação com 42 pontos e a equipe do Avaí na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 24 pontos. Jogando em casa, a equipe do Avaí ocupa a 14ª colocação, em 12 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 4. Jogando fora de casa, o Atlético Paranaense ocupa a 6ª colocação, em 13 jogos são 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Avaí jogando em casa tem uma odd média de 2,85 e o Atlético Paranaense com uma odd média de 2,60. Aqui eu acredito que é um jogo para lei Avaí. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd de 2,20. Aqui pode ser interessante para buscar esse mercado de gols, mas eu vou colocar na lista apenas o lei Avaí. Botafogo contra o América Mineiro. O Botafogo, se repetir o desempenho do jogo contra o Fortaleza, não tenha dúvida que aqui é um jogo para buscar o back Botafogo. Mas a equipe do Botafogo jogando em casa não tem o mesmo desempenho que quando joga fora de casa. Jogando em casa, o Botafogo em 12 partidas venceu apenas 3, empatou 3 e perdeu 6. Jogando fora de casa, a equipe do América Mineiro ocupa a 13ª colocação. Em 12 jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 7. E aqui, se tivesse odds mais baixas para colocar o América Mineiro em lei, eu até via algum valor no pré-live. E colocar a equipe do Botafogo em back, aqui eu não vejo muito valor no pré-live, porque é uma equipe que jogando em casa oscila bastante. Coritiba contra o Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Coritiba venceu 2, empatou 1 e perdeu 7. E a equipe do Atlético Goianiense, nos últimos 10 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Nos últimos jogos entre eles, vitória do Atlético, vitória do Coritiba, vitória do Atlético e empate. Nos últimos 5 jogos em casa, a equipe do Coritiba tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A classificação, a equipe do Coritiba na 17ª colocação com 25 pontos e a equipe do Atlético Goianiense na 19ª colocação com 22 pontos. São duas equipes que estão na zona de rebaixamento. Se a equipe do Coritiba vencer, provavelmente vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. E a equipe do Atlético Goianiense precisa da vitória para ficar mais próximo de deixar o Z4. Jogando em casa, a equipe do Coritiba ocupa a 8ª colocação. Em 13 jogos, venceu 7, empatou 2 e perdeu 4. Jogando fora de casa, o Atlético Goianiense ocupa a 17ª colocação. Em 12 jogos, venceu 1, empatou 4 e perdeu 7.
As odds para esse jogo: o Coritiba joga em casa, é favorito, tem uma odd média de 2,20, e o Atlético Goianiense fora de casa com uma odd média de 3,50. Aqui vai ser um jogo bem complicado, como eu falei, são duas equipes que estão na zona de rebaixamento, mas esse time do Atlético Goianiense não é um time muito ruim, apesar da tabela mostrar outra coisa, mas é um time rápido que explora bem os contra-ataques. Eu vou colocar na lista o Lei Coritiba. São Paulo contra o Corinthians, eu vou deixar fora da lista. Aqui é um jogo mais para leitura. O São Paulo jogou no meio de semana pela Sul-Americana, joga no próximo meio de semana pela Copa do Brasil contra o Flamengo fora de casa. E a equipe do Corinthians vai jogar no meio de semana também contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Tem um dia a menos de descanso, pode ser que não vá com o time titular e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. Goiás contra o Flamengo, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Goiás venceu 4, empatou 3 e perdeu 3. E a equipe do Flamengo nos últimos 10 jogos empatou 2 e venceu 8. Os últimos jogos entre eles: vitória do Flamengo, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo, empate e vitória do Flamengo. Os últimos jogos do Goiás como mandante: nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E a equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos fora de casa venceu 4 e empatou 1. A classificação: o Flamengo na segunda colocação com 44 pontos, ainda aí na briga pelo título brasileiro, e a equipe do Goiás na nona colocação com 35 pontos. O Goiás que reagiu bem nesse segundo turno, jogando em casa. A equipe do Goiás ocupa a 11ª colocação, em 12 jogos venceu 5, empatou 5 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Flamengo ocupa a 3ª colocação. Em 13 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 5. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Flamengo fora de casa com uma odd média de 1,60. Vamos ver também o mercado de gols. O over 2,5 com uma odd abaixo de 2, uma odd de 1,90. O Flamengo joga também no meio de semana pela Copa do Brasil, mas conseguiu uma boa vantagem jogando fora de casa contra o São Paulo, já que venceu por 3-1. Eu vou colocar na lista o Beck Flamengo. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Grêmio contra o Vasco, mas são duas equipes que não me passam muita confiança para fazer nada no pré-live e por isso eu vou deixar esse jogo fora da lista. La Liga tem 4 partidas, mas o Real Madrid tem uma odd muito baixa. Elche contra o Atlético Bilbao. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes, lembrando que aqui é apenas a 5ª rodada ainda. A equipe do Elche em 4 jogos tem 3 derrotas e 1 empate. E a equipe do Bilbao em 4 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles: vitória do Bilbao, empate, vitória do Elche, vitória do Bilbao e empate. Jogando em casa, a equipe do Elche tem um empate e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Bilbao tem 1 vitória. A classificação: o Bilbao ocupando a 6ª colocação com 7 pontos e a equipe do Elche na zona de rebaixamento na 18ª colocação com apenas 1 ponto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Atlético Bilbao com uma odd média de 1,90. A equipe do Atlético Bilbao perdeu o último jogo em casa para o Espanhol, mas aqui eu vou colocar na lista o Beck Bilbao. Getafe contra a Real Sociedad, Real Betis contra o Villarreal. Eu vou deixar esses jogos fora da lista. Tirando o Getafe, as outras equipes jogam no meio de semana pelas competições europeias. Ligue 1 também vou deixar fora, não achei nada de muito interessante aqui no pré-live. Premier League foi adiado. Itália Série A, Atalanta contra o Cremonese. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. Essa vai ser apenas a 6ª rodada ainda. A Atalanta nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Cremonese nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Os últimos jogos entre eles: vitória da Atalanta, vitória do Cremonese, vitória da Atalanta e empate. Jogando em casa, a equipe da Atalanta nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe do Cremonese nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 vitória. A classificação: a equipe da Atalanta na 3ª colocação com 13 pontos e a equipe do Cremonese na 19ª colocação com apenas 1 ponto. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A Atalanta está aí com uma odd baixa, uma odd média de 1,33.
É uma odd bem baixa, eu não costumo colocar no pré-live esse tipo de odd, mas aqui eu vou colocar na lista o Beck e a Atalanta. Bolonha contra a Fiorentina, eu vou deixar fora. A Fiorentina joga no meio de semana pela Europa Conference League. A Lazio joga no meio de semana pela Europa League. A Juventus contra a Salernitana. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A Juventus nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. E a equipe da Salernitana nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. A Juventus, que também joga no meio de semana pela Liga dos Campeões, perdeu o primeiro jogo para o PSG, agora joga em casa, precisa da vitória, deve poupar alguns jogadores nessa partida contra a Salernitana. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe da Juventus com uma odd média de 1,45. E aqui muitas pessoas vão colocar esse back Juventus em múltipla. Eu não colocaria. Corre sérios riscos de quebrar a múltipla, mas aí vai da escolha de cada um deve avaliar o risco. Então a lista de domingo ficou aí com Beck Flamengo, Beck Atlético Bilbao, Beck Atalanta, Lei Avaí e Lei Coritiba. Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários. Se não concorda, deixa aí também nos comentários e vamos para cima.